Olá, nesse vídeo eu vou tratar da, no âmbito do ensino de língua inglesa sobre o letramento crítico, baseado num texto de Jordão de 2013. Então, eu vou tratar algumas ideias gerais sobre o que como se vê esse letramento crítico segundo uma perspectiva bem específica. Eu digo isso porque há outros autores que vão tratar letramento crítico de outras maneiras. Mas o que eu quero trazer aqui é essa perspectiva, que pode ser trabalhado em sala de aula segundo essas ideias gerais. Então, dependendo se a gente pensar dessa maneira, a linguagem relacionada também à língua, à leitura e à escrita, a gente vai tomar decisões diferentes. Então, esse letramento crítico é de base filosófica no pós-estruturalismo de Foucault. Isso é importante, que ele vai tratar de relações de poder e outras questões. Então, leve em conta a conceituação de discurso e poder, que outras concepções de linguagem não vão tratar, ou mesmo de ensino em sala de aula. Também vai tratar da resistência discursiva associada a teorias pós-coloniais. Então, o pós-estruturalismo guia essa visão de letramento e também teorias pós-coloniais. Qual que é a concepção de língua que se parte para tratar do letramento crítico aqui nessa perspectiva? De língua como discurso. Então, a língua seria um espaço de construção de sentidos e de representação de mundo e de pessoas. Veja bem aquela palavra construção. Então, os sentidos, os significados das coisas, do texto, do próprio mundo, da realidade, não está aí para nós extrairmos e entendermos que daí todo mundo teria as mesmas interpretações, se fossem bons leitores, bons entendedores. Não, aqui é espaço de construção. Então, quando as pessoas interpretam textos, conversas com outras pessoas, o próprio mundo, a realidade, elas estão construindo esses sentidos para entender. E também estão representando esse mundo e essas pessoas quando falam, quando escrevem. E também quando fazem as ideias, quando estão lendo, escutando, tentando entender. Então, assim, os sentidos não são pré-existentes. Existe o sentido no mundo, no texto, na fala, na conversa. E também não são independentes das interpretações que fazemos das coisas. Nós que construímos, colocamos o sentido nas coisas, no mundo, na realidade, nos textos, segundo essa concepção de língua. E esses sentidos são construídos na cultura, na sociedade e na língua. Então, dependendo de onde nós nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos, estudamos, o que nós lemos, escutamos, assistimos, então nós construímos os nossos sentidos. Então, tem a ver com a cultura, a sociedade e também a língua. E nós escutamos a língua, nós interagimos na língua desde que a gente nasce dentro da nossa casa e em todos os lugares onde nós circulamos. Por isso, os sentidos são construídos também na língua. Nossos entendimentos são sempre interpretações. Então, estamos interpretando. Nós não estamos tirando o entendimento do mundo, senão todo mundo ia entender as coisas da mesma maneira sempre, contanto que fossem bons entendedores, bons leitores. A ideologia é importante para se pensar a língua dessa perspectiva. Então, essa ideologia é o que nos permite ver, e está destacado ali, o mundo e não algo que
oculta o mundo. Porque, de outras perspectivas, essa ideologia pensada aqui de uma maneira ampla, que é ideologia é a maneira como vemos o mundo. E essa maneira como vemos o mundo depende e varia para cada um de onde a pessoa nasceu, onde que ela viveu, o que que ela acredita, o que que o seu grupo social acredita, o que que tem valor positivo para essa pessoa ou para esse grupo que não tem para outros. Então, é isso que nos permite ver, compreender, fazer nossas interpretações do mundo. Então, essa maneira como enxergamos o mundo. E não algo que está ali para esconder, como em outras tradições, a ideologia é algo que o autor daquele texto coloca ali para tentar ocultar a verdade e nós vamos tentar desvelar, vamos tirar esse véu da frente e vamos conseguir ver o mundo como realmente ele é. Aqui não, porque não existe o mundo como realmente ele é dessa perspectiva. Nós o construímos a cada momento que interpretamos. Então, se procura tratar a língua em uso. E essa língua em uso também é uma perspectiva um pouco diferente de outras que a gente vê a língua em uso em livros didáticos de língua estrangeira, de língua inglesa especialmente, Language and Use. Aqui não é só o contexto comunicativo imediato que a gente vai pensar quando a gente vai tratar de língua. Por exemplo, as pessoas estão utilizando a língua ali no restaurante para pedir comida ou na rua para pedir direções para chegar em algum lugar. Então não é só esse contexto, mas o uso levando todas essas questões em consideração, questões ideológicas de maneira de ver o mundo. Então a gente vai pensar na cultura, na sociedade, onde que as pessoas estão, da onde que elas vêm, e nós mesmos. Então, além de considerações de produção do texto, quem escreveu, aonde, por que razões, também se considera um entorno social, político, cultural e ideológico para pensarmos nessas diferentes interpretações. É importante pensar no sujeito e na agência desse sujeito quando pensamos em letramento crítico. Então, a multiplicidade de sentidos, então, muitos sentidos são possíveis ser construídos a partir de um mesmo texto. Possibilitada pelas diversas ideologias, é produtiva. Isso quer dizer que o professor, pensando na sala de aula, não vai aceitar somente uma interpretação que pode estar lá nas folhas de respostas do livro didático, por exemplo. Mas é positivo que haja diversas interpretações diferentes dentro de uma mesma atividade de leitura ou de conversa, porque nós vemos que as interpretações uh, decorrem de todas essas questões que eu falei aqui. Então, cada uma das verdades é considerada melhor ou pior. Há outras, mas conforme determinados sistemas de valores, crenças ou visões de mundo. Existem interpretações melhores ou piores, mas não para todo o planeta, vamos dizer assim. Depende dos valores, das crenças e das visões de mundo das pessoas. Talvez uma pessoa muito religiosa vai interpretar de uma maneira um determinado texto por causa das suas crenças, e outra vai interpretar de outra maneira porque não é muito religiosa. Esse é só um exemplo. Não, e essas crenças não são só religiosas, ok? Também crenças de como é que eu vou aprender. Então, o aluno acredita que precisa, que é visual, então precisa ter estímulos visuais para conseguir interpretar e vai interpretar de uma maneira diferente.
ou a interpretação é eu aprendi determinada questão porque tinha imagens, ou porque esse aqui é outro exemplo também. Então, dependendo da sociedade, também tem valores diferentes e a interpretação ou a verdade vai ser melhor ou pior dependendo dessas questões. Não vai ser para todas as pessoas do mundo em todas as épocas históricas. Então, o professor deve perceber a multiplicidade como positiva dessa perspectiva, articulando sentidos possíveis ativamente e ensinar seus alunos a construir sentidos novos a partir das diferentes e variadas possibilidades que são apresentadas no mundo. Além de receber dos alunos ah, diferentes interpretações, o professor também deve encorajar essas. Então, articular esses sentidos possíveis ativamente, encorajar interpretações diferentes, também contrastar. Nós temos essas verdades aqui que são melhores por causa do nosso sistema de crenças, de valores, nossa visão de mundo, mas em outra sociedade as pessoas veem determinada situação de outra maneira, positiva ou negativa, ou é mais verdade ou é menos verdade. Então, o professor deve instigar esses outros sentidos possíveis, como outras pessoas de outros locais, que têm outras visões de mundo em outras culturas, vão interpretar determinadas questões. Então, isso dentro do letramento crítico é muito importante. É importante também ler se lendo. Então, quando nós lemos não só textos escritos, mas lemos o mundo, também nós temos que nos ler enquanto estamos lendo. Então, se perceber ao construir sentidos e suas implicações, e esse contraste com outras interpretações, com outros valores, outras visões de mundo, outras ideologias, ajuda a gente a se perceber e se perguntar por que eu estou lendo dessa maneira? É pelo local onde eu nasci, é por essa sociedade em que eu vivo, é por causa da igreja que eu frequento, ou do curso que eu faço, ou de determinado autor que eu sigo. Então, se perceber e perceber, ó, há outras maneiras de interpretar, há outras verdades que têm outros valores mais positivos ou menos positivos. E quais são as consequências disso, as suas implicações? Então, de eu interpretar determinado texto de certa maneira. Então, pensando em tudo isso que eu falei, nessa perspectiva, ninguém pode ser o dono da verdade, porque nós construímos as verdades e nós somos influenciados pela nossa cultura, sociedade, tempo histórico. Alguns terão mais legitimidade que outros devido a um processo cultural de hierarquização de sentidos e procedimentos interpretativos. Então, é só pensar, dentro da nossa sociedade ou de qualquer sociedade, alguns vão falar e a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, vão achar que aquilo é verdade, por isso que vão ter mais legitimidade, porque é a pessoa que está falando sobre determinado assunto. Então, é um processo cultural de hierarquização. Ninguém pode ser dono da verdade, mas dentro das sociedades, algumas pessoas têm mais legitimidade para criar as verdades que outros vão seguir, dependendo da posição em que ela ocupa, se é um professor, se é um pesquisador, se é um político, se é alguma personalidade midiática, e dependendo do assunto. Então, não que seja mais verdade em si determinada interpretação, mas é um processo cultural de hierarquização. Então, a sociedade coloca aquela pessoa como tendo mais legitimidade para falar de determinado assunto que outras pessoas vão acreditar, vão seguir, vão dar mais valor ou não.
O sujeito articula conhecimentos e opiniões ativamente em relação a seus conhecimentos prévios e interesses. Aí está a agência ali. Então, a pessoa que está tentando interpretar o mundo, ler um texto, entender o que está assistindo na TV ou no cinema ou numa conversa com alguém ou assistindo a uma aula. Então, ele articula os conhecimentos e opiniões ativamente. Então, ele pensa, traz aquilo que ele já sabe em relação aos seus conhecimentos prévios e interesses. Então, se ele articula ativamente, ele pode também pensar de outra maneira. Por isso, a agência, a pessoa vai agir naquele conhecimento, por assim dizer, sendo simplificador. E, e as pessoas têm conhecimentos prévios diferentes e têm interesses diferentes também. Então, essas opiniões vão ser diferentes dependendo disso também. Então, qual que é o objetivo de se aprender uma língua estrangeira nessa perspectiva? Seria a possibilidade de se viver uma situação de movimento constante entre procedimentos interpretativos e entre sentidos possíveis. Porque geralmente a língua, como o sentido se constrói na língua, se é uma outra língua nomeada, nós falamos português aqui, vamos aprender inglês como exemplo. As maneiras de interpretar o mundo vão ser diferentes também nessa dimensão linguística. E vamos ter sentidos possíveis diferentes dependendo da situação em que nós falamos, lemos, escrevemos naquela outra língua. Então, é uma possibilidade de viver nesse movimento constante entre interpretações e sentidos diferentes a todo momento. É uma oportunidade também de ressignificar sentidos, representações, procedimentos, valores, atribuir novos sentidos ao mundo. Então, é uma experiência muito rica aprender uma língua estrangeira para isso. Então, é algo diferente, uma língua diferente, muito diferente. Então, nós vamos ter essa oportunidade de ressignificar o que a gente já pensa, nossas ideias, como nós representamos determinadas questões, como nós entendemos as situações, a realidade, os valores que nós temos, algo que as pessoas, hábitos que as pessoas têm, que nós vemos como negativo, pode ser positivo em outras culturas. Então, assim, fazendo tudo isso, atribuir novos sentidos ao mundo. Importante o conflito dentro do letramento crítico e tem a atitude que se toma diante do conflito é diferente de outras abordagens. Então, os conflitos são entendidos como aspectos produtivos do poder. Então, não é sempre algo negativo ter conflitos. Se a gente pensar em sala de aula, em conflitos de ideias, oportunidades, os conflitos são oportunidades para a construção de conhecimento também. Se duas pessoas, dois textos têm opiniões divergentes, a gente vai construir conhecimentos diferentes. Oportunidade de aprendizado e de transformação de procedimentos interpretativos e visões de mundo também. Então, a oportunidade de pensar de outra maneira, não só pensar outra coisa, mas esses procedimentos interpretativos, mas pensar de outra maneira. E também de tentar olhar o mundo de outra forma, outras visões de mundo. Sem conflito, então, entre diferentes perspectivas, os procedimentos interpretativos se mantêm estabilizados. Então, nós não aprendemos nada se não tiver conflito, porque é sempre a mesma coisa. Então, a gente já sabe, tem a nossa opinião e fica da mesma maneira. Então, o conflito também é produtivo nessa maneira. E aqui uma citação direta do texto.
os problemas criados por nós mesmos, professores e alunos, precisam ser primeiramente reconhecidos. Então a gente precisa ver, tem problemas aqui que nós criamos, nós professores, nós alunos. E então, depois, explicitados e trabalhados constante e localmente. Então, olha aqui, todo mundo está vendo esse problema, vamos trabalhar sobre esse problema e localmente, pensando aqui no que nós trazemos para solucionar ou pensar esse problema. Não pensar exclusivamente porque em outro local as pessoas pensaram sobre esse problema de uma maneira e nós temos que fazer da mesma maneira, mas pensar localmente, ao invés de ocultados por técnicas de ensino-aprendizagem milagrosas ou métodos revolucionários que acabam silenciando os sintomas sem abordar suas causas. Então, surge um problema, aqui está o problema, nós criamos o problema, o que nós vamos fazer aqui, considerando o nosso local, da onde que a gente vem, nossas ideias, nossas visões de mundo, e não esconder, não varrer para debaixo do tapete, usando só uma técnica de ensino. Então vocês repetem isso aqui na aula de língua estrangeira e daí vocês conseguem aprender a língua, vamos dizer assim, repetindo o que está em diálogos e textos de um livro didático, só para dar um exemplo simplificador também. Mas abordar as causas do conflito também, que aí a gente aprende também. Aprende língua, aprende outras maneiras de ver o mundo, que está indissociável à língua. Então devemos, segundo essa perspectiva, fazer um questionamento conceitual crítico. Buscar entender os pressupostos e implicações de nossas realidades. Então, se perguntar quais são as suposições que eu tenho sobre isso e quais são as consequências dessa realidade em que nós estamos. Pressupostos, por que estamos na situação que estamos? E quais são as consequências disso? O que vai acontecer, vai continuar acontecendo? Se nós não fizermos nada ou se nós fizermos alguma coisa e dependendo de quais decisões tomarmos, o que vai acontecer na nossa realidade? Soluções diante dessa perspectiva são sempre respostas locais para problemas locais. Então, a solução para aquele local ali que surgiu o problema. Soluções como narrativas possíveis, também são possibilidades que interpretam uma realidade a partir do contexto e das visões de mundo dos sujeitos que as constroem. E essas soluções podem ser não só algo material, mas também por textos, pelas novas opiniões que surgem, novos textos que são criados, escritos, falados. Convivência de diferentes visões sem o apagamento das diferenças ou silenciamento de entendimentos diferentes. Então, há visões diferentes, então nós não vamos tentar entrar em um consenso sempre a responder às questões de interpretação de texto da mesma maneira, ou mesmo trabalhar com o texto da mesma maneira. Então não vamos apagar essas diferenças, vamos falar, há muitas diferenças aqui entre os alunos, entre os professores, e não vamos silenciar. Os alunos ou os professores querem falar alguma coisa diferente, há que haver essa abertura dentro do letramento crítico. E é produtivo e aprendemos com isso. Então, se tem uma abertura para novas leituras, uma disponibilidade para aprendizado constante, com esses entendimentos diferentes, essas visões de mundo diferentes. Soluções provisórias e contingentes desenvolvidas no embate entre perspectivas, sem a supressão ou inferiorização daquelas que julgamos inadequadas. Então, a gente, como professores, e também a gente encoraja aos alunos que não inferiorizem outras
outras perspectivas só porque nós não concordamos com ela. E o que é inadequado se constitui por razões culturais e históricas, assim como a verdade talvez seja inadequado para determinada sociedade ou para determinado tempo histórico, mas não para outro. Então, é inadequado por causa de questões culturais e históricas, e não por uma suposta veracidade intrínseca. É inadequado porque é em todos os locais, em todos os tempos, para todas as pessoas. Não. Sobre conhecimento, criticidade e aprendizagem. Os saberes, nessa perspectiva do letramento crítico, só são considerados inferiores ou superiores por um processo socialmente construído de atribuição de valor. Não há nada no conhecimento em si que o torne melhor ou pior. Então, o conhecimento não é melhor ou pior por ele mesmo, mas, novamente, porque foi construído na sociedade. Muitas pessoas passaram a considerar determinado saber superior do que outro nessa sociedade. Em outra sociedade pode ser diferente, em outro tempo histórico também. O conhecimento é sempre elaborado, complexo, sofisticado. O que discrimina os conhecimentos em sua legitimidade, o que é legítimo, o que não é legítimo, em relação aos conhecimentos, são processos sociais de atribuição de sentidos, e não pelo conhecimento em si. Se o grupo a quem se atribui determinado conhecimento for um grupo socialmente desvalorizado, assim também tende a ser o conhecimento por ele produzido. Então não tem a ver com conhecimento, mas tem a ver com o grupo de pessoas, que é, sei lá, os cientistas como um grupo são socialmente valorizados para falar de determinadas questões, os políticos de outro, mas algumas pessoas ou algum grupo que, que não é prestigiado na sociedade vai falar sobre, vai dar alguma solução para algum problema social, geralmente não é valorizado. Então, a questão não está no conhecimento ser pior ou menor, mas está muito ligado a quem é esse grupo que está construindo esse conhecimento. Se ele é legitimado como pessoas na sociedade, geralmente o seu conhecimento também é. Se são desvalorizados, também são desvalorizados. Cabe a todas as classes negociarem seus sentidos e procedimentos interpretativos, a partir dessa perspectiva do letramento crítico, que não é o que a gente encontra na rua, no senso comum. Então, cabe a todas as classes negociarem seus sentidos e procedimentos interpretativos, construírem bases comuns para diálogo e estruturas sociais menos discriminatórias e preconceituosas, pensando em todas as questões que nos levam a conceituar o que é língua, o que é conhecimento, o que é socialmente, culturalmente e historicamente construído. Então a gente não tem que ter preconceito, mas dialogar, saber essas outras maneiras de ver o mundo, de interpretar textos e assim por diante. O conhecimento, então, é um saber construído e sempre ideológico. Então, tem a ver com as visões de mundo das pessoas, ou dos grupos sociais, ou das culturas. É sempre incompleto também. É deslizante. É múltiplo e relativo, sempre passível de contestação e questionamento, porque é construído socialmente, não é algo que está lá no mundo que a gente consegue saber retirar esse conhecimento de lá, mas é construído. Então depende de quem está construindo, onde, quando, e não tem como saber tudo também, porque cada um vai construir de uma maneira diferente, então por isso sempre incompleto. Não dá para dizer isso é assim e sempre será.
dentro dessa perspectiva. Por isso é importante a importância da reflexividade, olhar para nós mesmos quando estamos pensando sobre um saber, sobre um conhecimento, sobre como interpretamos, enxergamos, entendemos as coisas. Por que que eu entendo isso dessa maneira e não de outra? E voltando ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira, aprender uma língua estrangeira é preparar-se para viver em um terceiro espaço. Espaço múltiplo, complexo, onde os significados são instáveis. Então não é o espaço onde eu estou aqui, que eu sei das minhas coisas, nem o espaço do outro, que a outra pessoa sabe das coisas dela, mas num terceiro espaço, um espaço intermediário entre esses dois espaços. Que daí se junta o que eu sei, o que o outro sabe, e esse outro é algo bem genérico que não é uma pessoa específica, mas pode ser qualquer uma, aquela que traz visões diferentes do mundo, de conhecimentos diferentes que eu não sei ainda ou não pensei ainda. Então esse terceiro espaço ali que estou eu, está o outro e esses conhecimentos que é um espaço múltiplo, complexo, não dá para estabelecer de uma maneira estável o conhecimento. Então, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, que é algo tão diferente para nós. E no letramento crítico, a função da educação é a seguinte: então, as escolas são espaços para questionamento das práticas de construção de sentidos e representação de sujeitos e saberes, espaços para a problematização dos sistemas sociais de hierarquização desses sujeitos e saberes, para a investigação dos sentidos que se constroem do mundo e dos processos de construção, distribuição, reprodução e transformação desses sentidos. Então é para isso que serve a escola e para isso que serve a educação, segundo o letramento crítico. Então, questionar como que as pessoas entendem as coisas, como chegam a entender as coisas, a construir os sentidos, os conhecimentos sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os conhecimentos mesmo. Então, problematizar os sistemas sociais, onde nós vivemos, como nós vivemos, por que determinados sujeitos são mais valorizados que outros nessa sociedade, e saberes também são mais valorizados que outros, mais legitimados que outros. Maneiras de falar, que está totalmente ligada a essa questão das línguas, porque que algumas pessoas são consideradas falando errado e outras falando certo, e assim por diante. Isso são ideias gerais sobre o letramento crítico que eu trouxe aqui, baseado nesse texto de Jordão. Espero que tenha sido produtivo para você, que você possa pensar como aluno, como professor, como cidadão, sobre a língua e o letramento crítico na vida mesmo. Então, espero você no próximo vídeo.